Como a Constituição, para esse debate, senhoras e senhores, como contribuição, trago a esta casa um projeto que apresentei, que estabelece novos critérios para a repartição dos recursos do FPE, o principal instrumento de transferência financeira não voluntária do regime federativo brasileiro. E foi com muita alegria que, agora há pouco, participando da reunião de líderes, presidida pelo presidente Sarney, nós vimos ali as lideranças acertarem e definirem como prioridade o desenvolvimento de um tema tão relevante como esse nas comissões de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Desenvolvimento Regional. São muitas as propostas, 4 ou 5, 5 ou 6 propostas que tramitam aqui no Senado e que tratam deste tema. Sou autor de uma dessas propostas. E a decisão do colegiado de líderes é que nós estaremos apensando todas elas para que nós possamos iniciar já o debate em relação a esse tema de elevada relevância para os estados brasileiros. Constitucionalmente, o FPE tem como propósito promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes da federação, mas isso não foi levado em consideração na definição dos coeficientes fixos atribuídos a cada estado pela Lei Complementar 62 de 1989. Foi esse o motivo que levou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer um prazo limite para a vigência da lei de 31 de dezembro do corrente ano. A proposição de minha iniciativa resgata as diretrizes principais do FPE, baseados no Código Tributário Nacional. Ela considera que o tamanho relativo de cada estado, tanto territorial quanto populacional, modifica a escala de demanda por serviços públicos. É justo, portanto, que o tamanho relativo de cada estado influencie a configuração do FPE em razão das demandas por políticas públicas. Como critério socioeconômico, ao invés do PIB, optamos pela renda domiciliar per capita, o indicador da renda média apropriada pelas famílias é de fácil atualização e é capaz de captar com clareza mudanças no desenho tributário e na dinâmica de atração de investimentos. Uma vantagem do projeto é a divisão de partes do FPE igualmente entre os 27 estados. Isso permite uma melhor equalização da receita corrente líquida de cada estado e, de forma indireta, evitando distorções contábeis ou mesmo estatísticas. Outra inovação é a criação de um fundo de estabilização do FPE, o que viabiliza uma vertente contracíclica da distribuição e contribui para a necessária disciplina fiscal dos estados brasileiros. Com este fundo de estabilização, vai ser possível poupar recursos em períodos de expansão e compensar recursos em períodos de contração. Vai ser possível também estabilizar as receitas correntes dos estados e aumentar a previsibilidade da receita disponível. Sabemos bem que a discussão em torno do FPE vai esbarrar, mais uma vez, nos interesses divergentes dos estados brasileiros. Não há como tampar o sol com a peneira e negar que vai haver ganhadores e perdedores. Para a grande maioria dos estados, as receitas do FPE constituem parcelas importantes das suas arrecadações. Eventuais perdas, com a mudança dos critérios de rateio, pode acarretar duros e reais desequilíbrios fiscais. Por esta razão, tratei de tomar a frente de uma segunda iniciativa, o aumento de 1 ponto percentual dos recursos destinados ao FPE, proposta na forma de emenda constitucional. Se em vez de 21,5% a União entregar 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao FPE, será mais fácil
mitigar eventuais perdas e desequilíbrios fiscais. Será mais fácil, em suma, encontrar um consenso. Não é preciso dizer que a União tem uma base tributária substancialmente mais elevada que a dos Estados. Para que possamos, para diluir os ônus da sua perda fiscal, poderá facilmente redimensionar suas despesas. É só fazer os cálculos. Depois das transferências constitucionais, 57% do total de tudo aquilo que arrecada o Estado brasileiro fica com a União. Isso equivale a 20% do nosso PIB. Os 27 estados, incluindo o DF, repartem entre si apenas 25% das receitas, algo em torno de 8,7% do produto interno bruto. Os 5.600 municípios brasileiros se contentam com 18% das receitas, ou 6,4% do produto interno bruto. Outro argumento: desde 1988, a arquitetura tributária brasileira vem somando novos tributos e contribuições sociais, cuja arrecadação fica na esfera federal e não é repartida com estados e municípios.